Galera, nós estamos começando aqui com a segunda parte, né? Do, do nosso digníssimo Sextou com Vinil. Tivemos que fazer uma pausa aqui, mas o Gilmarzinho já está na área. Já vou chamar ele aqui. Pauleira, hein? Escuta esse disco que ele vai apresentar. Eu não conhecia, ele vai comentar pra gente aí, fazer aí alguns comentários, mas é coisa boa. Gilmarzinho, antes de você começar, eu só te fazer uma pergunta. O disco é todo instrumental? Todo instrumental. É, Todo porque eu instrumental. comecei a ouvir, não ouvi ele inteiro e não via ninguém cantando, foi me dando um faniquita. Falei, gente, esse povo não vai cantar, mas instrumental então. É todo instrumental. Então vamos lá. Vamos que vamos. O disco que eu vou apresentar para a turma hoje é esse aqui, Quinteto Armorial, né? Do romance ao galope nordestino. Isso aqui é uma pérola, mas pérola mesmo da MPB. Eu tenho esse, tem um outro, que é esse aqui, da mesma coisa também. Mas assim, o que eu gosto mesmo é desse aqui. Esse aqui que eu adorei. Eu, quando vi esse disco pela primeira vez, eu me doidei. E o santo Mercado Livre, né? Na hora que eu digitei lá que apareceu, assim, eu não pensei duas vezes, né? Um Eu disco de lembro de você contando. R$ 40, uma Eu perna. lembro de você contando pra mim lá no colégio. Rapaz, comprei um disco que é o Filé, Quinteto Armorial, nem conhecia, eu lembro disso. Vamos. Exatamente. Então é o seguinte, é um quinteto, obviamente, tá? Esse cara aqui, o da ponta, que é o Madureira, Antônio José Madureira, que é o cara, né? Que assim que ele parece assim, que era um camarada assim, muito bom de estúdio, de gravação, ele conhecia, né? Tocava tudo quanto é instrumento, etc. E na verdade, o Quinteto Armorial ele surge, né, de um movimento dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né, chamado Movimento Armorial, que foi idealizado pelo Ariano Suassuna. Então, se a turma aí viu o Alto da Compadecida, né, que para mim é uma das coisas mais bonitas, né, que o cinema brasileiro produziu, vai saber bastante, né, o que é que eu estou falando. Aquelas musiquinhas, né, que tem muita flauta. Se tem alguém aí que curte o Jethro Tull, né, o Jethro Tull também tem muito essa pegada medieval e etc. Na verdade, o quinteto armorial, primeiramente, o que é armorial? Uhum. Armorial vem de símbolos, tá? Envolve a coisa da heráldica, né? Dos símbolos, né? Dos países, bandeiras, simbologias, etc. Eu até coloquei algumas coisas aqui para mostrar. Por exemplo, não sei se vai dar para a turma ver. Dá pra ver. Parece aquele negócio de cavaleiro antigo. Isso, por exemplo, a flor de lis, né? A flor de Uhum. lis, ela tem um significado muito forte. Então, eles trabalham muito com essa coisa das simbologias, principalmente de Portugal e de Espanha. E o objetivo do movimento armorial, olha só que coisa, era recriar arte erudita, né? Coisa assim, música clássica, envolvendo elementos do Nordeste, né? Como a viola nordestina, o berimbau, o marimbau, que é eu não sei se dá para ver aqui, é um instrumento esquisito, cara. Ele parece um caixão. Ele é meio Uhum. obscuro assim, mas que produz um som muito, muito, muito único, né? A rabeca, né, que é aquele violãozinho, aquele violino, né, todo desafinado, né? Inclusive um membro desse grupo que é muito famoso, né? De vez em quando ele aparece em alguns especiais, é o Antônio Nóbrega. Vou achar a cara dele aqui. Ele que era, né, o cara da rabeca, né, que aparece nas Uhum. composições e etc. Então, o pífano, né, que é aquele tambor, né, que era muito típico da Europa, né, o tocador de pífano, né, sempre quando tinha alguma procissão, ele ia na frente tocando isso. O violão, o marimbau nordestino, como eu falei, a rabeca, a viola de 12 cordas, né? E o pífano, além da flauta. Então, assim, é uma coisa muito. Se tem um estado assim, que eu respeito muito depois de Minas, é a Bahia e Pernambuco.
né? Principalmente Pernambuco. Pernambuco produziu assim algumas pérolas muito interessantes, né? O movimento armorial, o movimento Mangue Beat do Chico Sainz. Ainda vou ter a oportunidade de falar de um disco da Nação Zumbi aqui. Então, assim, é um estado muito rico culturalmente, por conta inclusive, da presença holandesa, lá no século XVI. Né? Então, um estado assim, que sofreu muito a influência espanhola por conta da União Ibérica, de 1580 a 1640, da presença dos franceses, né, que estavam lá no Maranhão e depois vieram descendo, né, em direção ao sul, passando Pernambuco, Alagoas, chegando até na Bahia. E também os holandeses de Maurício de Nassau, aquela coisa toda. Então, assim, é um estado muito rico em termos de Culturalmente. cultura. E só uma pitada na geografia, é um estado, inclusive, assim, estratégico, né? Porque se a gente tá conectado aqui na internet agora, porque os cabos submarinos de fibra ótica chegam em Pernambuco e distribuem para o resto do Brasil. Eu vou ler um pouquinho da informação aqui do disco, a gente passa para a música, porque esse disco não tem muito o que comentar, não. Como eu falei, ele não Uhum. tem letra, ele é instrumental, né? Mas aqui tem algumas informações. Iniciado oficialmente em 1970, o movimento armorial interessa por cerâmica, pintura, tapeçaria, gravura, teatro, escultura, romance, poesia e música, sendo que estamos a ponto de tentar nossas primeiras experiências no campo do cinema e no campo da arquitetura. Então é um movimento muito grande. A própria capa tem muito a ver com isso, né? O cordel, o romanceiro nordestino, né? Fazendo a alusão ao cancioneiro, né, português, o galo nordestino, o galo de Campina, que é o símbolo do Nordeste, é uma árvore típica. Isso aqui, se eu não me engano, é o mandacaru, que é a vegetação típica lá da região, etc. Então, essa capa, assim, ela tem todos os elementos, né, do que seria o movimento armorial. E aí ele continua, né, no que se refere à música, o trabalho do quinteto armorial é o que, na minha opinião, temos de mais importante, pois contamos com compositores que já estão dando o que falar no campo da música brasileira e erudita. Diz a raízes nacionais e populares. Sem se falar dos nossos dois grandes patronos, de nome já afirmado, Guerra Peixe, tem um monte de escola de música aí, né, chamado Guerra Peixe, e do Capiba, que eu não sei quem é. Então, assim, esse texto que eu estou lendo aqui, ele é exatamente do Ariano Suassuna. O Uhum. Ariano Suassuna, que foi assim, o grande mentor do projeto, em parceria com o Departamento de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. Então, era um projeto universitário. Que Então, legal. imagine que todos esses caras eram estudantes, né? E que mergulharam assim, mesmo nas raízes, né, do folclore nordestino, da música nordestina, dos elementos nordestinos, e fizeram esse disco. Mas, assim, é uma fusão, né, da cultura europeia, da cultura ibérica, Portugal e Espanha principalmente, mas, assim, que substituía, né, alguns instrumentos europeus por instrumentos nordestinos, de fato, né? Como eu falei, o marimbau, que é um instrumento grande, é um violão gigantesco, e você toca ele deitado, igual aquelas guitarras wah-wah, né? Aham. Que o David Gilmour usava muito. Uhum. É assim uma coisa muito rústica, mas que com o arranjo que foi feito ficou uma coisa belíssima, né? Ô, Guimarães, esse disco ele é Oi, de que ano, hein? Ele é gravado em qual ano? 70, né? Década de ele é, 70. ele é de 75, né? O 75. movimento, isso. E parece assim que é um projeto paralelo mesmo, porque ele não é de nenhuma gravadora, né, famosa. Tá aqui, Discos Marcos Pereira. Devia ser um cara que tinha uma prensa, né? Que Aham. passa no fundo do quintal e prensava esses discos de uma forma muito artesanal. No Nordeste tem muito isso, né? Tinha muito isso. Do cara ali com aquela prensa, né? Que prensava o acetato, coisa assim
de fundo de quintal mesmo. O cara Quase fazia underground. quase que. É, Underground. não tinha grandes gravadoras, não era uma produção em massa, né? Tinha Uhum. muito isso, sobretudo a coisa do compacto. E aí, como eu estou te falando, parece que desse projeto universitário, né, nasceu esse disco e esse aqui, né? São apenas dois discos. Tem um outro parecido, um outro projeto parecido, que chama Orquestra Armorial, que tem o Antônio Nóbrega, mas já não é mais o quinteto, mas que pega mais ou menos a mesma pegada da literatura de cordel, desses elementos rústicos, né, que compõem o universo da música sertaneja lá do Nordeste. Vamos ouvir então? Maravilha. Ô, Gilmarzinho, você sabe falar Ó, que como esse eu pessoal. falei, Você sabe falar se esse pessoal era só. Por exemplo, às vezes eles tinham outras bandas e juntaram para fazer isso aí, ou foi só aí mesmo? Você pesquisou alguma coisa? parece que não. Era só Assim, isso mesmo. eram músicos muito conhecidos mesmo, né? Mas ali na região, em Pernambuco, né? Aham. É, porque, como eu estou te falando, na década de 70, no auge da ditadura, quer dizer, já não era tão auge assim, mas enfim, era ditadura, não tinha jeito. Ou você vinha pro eixo Rio-São Paulo, ou Exatamente. você não ficava conhecido, né? Exatamente. Hoje, com a internet, né, com os Spotify da vida, com os Deezer da vida, é mais fácil, porque tem como você pegar a sua música e botar numa plataforma dessa, criar um canal no YouTube, etc., e produzir a sua própria música, né? Você não precisa nem de estúdio direito, né? Quer dizer, precisa do estúdio, mas não precisa de ter uma mega estrutura para você gravar. E como eu falei, era um projeto universitário, era um projeto que não venderia, né? Porque até hoje, né, a galera tem muito preconceito em relação à música puramente instrumental, né? Eu, inclusive, no próximo pretendo apresentar um outro disco aqui instrumental, que eu gosto bastante, mas já é música mais eletrônica. Então, obviamente, se os caras não tivessem inserção no mercado, as grandes gravadoras, né, a indústria fonográfica por trás, de fato não existia. Mas, assim, eu acho que é aí que está muita qualidade do Nordeste, de Pernambuco, porque lá Uhum. tem muito artista mesmo, assim, que tem um alcance local que a gente não conhece. Tem que ir lá para conhecer de fato, né? Tá, só o nome das músicas. É, como você fez aí, eu vou passar um trechinho, mas não dá para comentar muito, porque como eu falei, como a música não tem letra, mas, Exato. por exemplo, né, Revoada, você vai, você vai ver que os nomes das músicas têm muito a ver com coisa local. Revoada, né, de passarinho, enfim. Romance da Bela Infanta, que é um romance ibérico do século XVI, recriado pelo Antônio José Madureira. Como eu falei, esse cara aqui, ó, que era, parece assim que o gênio, o cara que Cabeça, criava né? as músicas e tal. Mourão, que é uma música do Guerra Peixe. Toada de Desafio, que é desse Capiba. Ponteio Acutilado, do Antônio Carlos Nóbrega, que eu falei. Todas as músicas tocadas com pífano e rabeca. Uma coisa bem local mesmo, né? E Uhum. aí você tem o lado B com Toré, Excelência, Bendito, Toada e Dobrado de Cavalhada. Aí tem muito aquela coisa da cavalhada, da folia de reis, né? Romance de Minervina e Rasga. E aqui está os integrantes do Quinteto Armorial: Antônio José Madureira, viola sertaneja; Edilson Elário, violão; Fernando Torres Barbosa, marimbau nordestino, que, como eu falei, é um instrumento muito esquisito, mas enfim; Egildo Vieira, que toca pífano e flauta; e o Antônio Carlos Nóbrega de Almeida, que toca rabeca e violino. Então, olha só, uma coisa bem interessante, que junta a rabeca, que é um instrumento local, hoje com o violino, que é uma coisa altamente sofisticada, né? Na sociologia, quando a gente explica, por exemplo, cultura de massa, cultura de elite, a gente ensina isso como cultura média, mid-culture, que é exatamente o quê? Quando você tem a fusão de elementos clássicos com elementos mais populares. Regional. O próprio rock and roll,
ele entra, né, nessa cultura média, né? Você tem a cultura de elite, aquela cultura erudita, né, da música clássica, etc. E você tem a cultura média, né, que é essa cultura que mistura ritmos, né? Que não significa cultura de massa, né? Cultura de massa já é uma Uhum. outra definição dentro do contexto de indústria cultural. Bom, essa aqui é a minha Seu cantinho. radiolinha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Gilmarzinho, enquanto você vai arrumando aí, só fazer um comentário que o pessoal está falando aqui. Por exemplo, o próprio quinteto violado, banda de pau e E, corda, né? Que deve mais nessa pegada também regional, né? Teve até inclusive um show deles em Juiz de Fora esses tempos aí. Deve ser mais isso, ou menos essa pegada, na década de 70, esse lado regional da música, e como você falou, às vezes não chegava aqui pra gente, né? Se não saísse, se não viesse pro eixo Rio-São Paulo, não gravava. isso. E aqui é a minha radiolinha. Não sei que a galera tá conseguindo ver. É uma Tô vendo Philips já. 523. Isso aqui na roça, antigamente, quase muita gente tinha uma radiolinha dessa, né? Era a pilha, né? 8 pilhas grandes. E aí, isso aqui é uma malinha, né? Que fecha. O camarada carregava isso para todo lado e animava os forrós, né? Da galera. Pendurava isso aqui no mourão de cerca, por exemplo, e o forró tocava até a pilha, né? Acabar. Tem que acabar. Bom, vou mostrar um trechinho de cada música. Só um minutinho, vamos lá. Bom demais. A violinha de 12 cordas. Galope, né? Galope. Aí aquela coisa bem nordestina mesmo, né? Da violinha. Sertaneja, né? Lá. Uma coisa celta, medieval. Minha mãe aqui, ó. Minha mãe já falou que quer de presente o disco. Aquela coisa bem do lamento sertanejo também. Mas sempre com a pegada da música clássica. É. As escalas, né? As músicas bem trabalhadas, né? Veja, Marzinho, as músicas são muito bem trabalhadas. Você vê que o musicista mesmo, né? Escala Isso. e tudo mais, muito instrumento junto. Eu gosto mais de música assim.
Agora, É. você me deixou agora aí num beco sem saída, que meu pai tá pedindo disco, minha mãe pedindo disco. Vamos pegar um disco ruim, Pois cara. Vamos é, pegar um disco ruim. Semana que vem eu venho com Beto Barbosa. é isso. Você conseguiu ouvir direitinho? Conseguiu muito bem, muito. Aqui, esse microfoninho aqui, ó, isso aqui faz milagre, tá? Mas faz milagre mesmo. Um É um negocinho desse amplificador? tamanhozinho aqui, ó. É Hein? amplificador? O que que é? Microfone? É um microfone da Aí marca você põe na Rode. perto. Aham. Eu coloco aqui na saída, só que só tem um problema. Eu tô aqui no iPod, então ele só Uhum. funciona com o trem da Apple. É foda isso, mas assim, é fantástico. Toca um pedacinho do lado B. O lado B já é aquele lance, né? Já é mais É, lentinho, mais tranquilo. Mas vamos mas, lá. mas é um descanso. Eu vou caçar no Mercado Livre. Vou lá no Crédito, café com vinil aqui para ver se funciona, se ele quiser. Não, isso mesmo. Esse é o primeiro do lado A. Tá vendo? Instrumental ruim é isso. Aqui, e a dificuldade de achar a música certa. Eu só tô colocando. Aí, ó. Como você falou, parece o Auto da Compadecida. É mais lento. A flauta. Ó o grave, igual um baixo. Muito massa. Gilmarzinho, isso aí é disso, cara, pra você botar, fazer um fígadozinho com giló, tomar uma cervejinha, ó, deixar o pau Então, quebrar. esse disco, é óbvio que aqui, como é um disco mais conceitual, né? O legal é você ouvir ele do princípio ao fim, né? Pra você curtir todas as músicas, etc. Mas esse é o disco, assim, quando todo mundo tem aquele momento de baixo astral, né? Você quer ir para a sala, meia luz, e botar um disco para rolar e abrir um latão, que é importante também. É o meu disco, assim, eu acho que é o disco que eu mais ouço aqui em casa. É Você o disco conhecia? que. Você conhecia o Quinteto Armorial antes ou você descobriu nessas Não, vinil aí da vida? exato, eu conheci no programa que você falou do Charles Gavão, do Som do Vinil. Ah, entendi. E na hora que eu ouvi, putz, esse negócio é bom pra caramba. Já entrei no Mercado Livre, comprei uma semana depois, eu já estava ouvindo. Maravilha. É por isso que é importante, assim, garimpar a música, né? Porque hoje não tem rádio mais, né? Quer dizer, Aham. né, o rádio que não toca sem jabá, né?
Então É, com você tem certeza. que minerar, tem que procurar, né? Vou deixar um Eu abraço, adoro. deixar um abraço pro meu amigo Vitor, lá do Uruguai, ó, que apareceu aí agora. Fala, Vitor. Vamos que vamos. Ó, Gilmar, Vou eu entrevistar ele para minha live lá no Miami Disconnection, hein? Depois você me vou passa o falar, contato dele. vou falar com ele. É, Então é isso. é isso. Bom demais. Agora, a galera que estava acompanhando aí, eu acho que a ideia nossa, cara, de falar desses discos, nem só de mostrar cultura, né, e contar as histórias por trás do disco, né, mas para vocês correr atrás também, sair desse Marília Mendonça aí, ó, desses. Pode ouvir, eu não tenho nada contra, mas busca coisa nova, porque hoje você não tem novidade nenhuma, né? E aí com esses É, discos que são antigos, você vê aí década de 70, né? Você que trouxe alguns rockzinhos da década de 80 também, vale muito a pena. é. E Enfim, é Marzinho, isso. maravilha. Assim, esse disco especial para mim, eu tenho um carinho muito grande por ele, gosto pra caramba mesmo. Como eu falei, naquele momento mais reflexivo, eu sempre ouço ele e o Dark Side of the Moon. É bom demais. Eu acho assim que pra gente que diversifica o universo musical tem esse aspecto, né? A gente Exatamente. ouve o Dark Side of the Moon, que é um disco assim, consagrado pela crítica, pela indústria fonográfica, que vende milhões até hoje, No mundo inteiro, mas né? ao mesmo tempo a música, né? Você tá lá num DCE de uma Universidade Federal de Pernambuco, os caras, né, faço ideia, fumando altíssimos baseados, mas ao mesmo tempo, né, produzindo uma coisa assim, é uma música sideral, é uma música que eu tenho uma música do Milton Nascimento, né, para Lennon e McCartney, É, que ele fala muito isso, né, porque vocês não sabem do lixo ocidental, né? isso. E ele conta o Márcio Borges, né, no livro que eu tenho aqui, Clube da Esquina, ele fala muito isso, né? Porque eles eram apaixonados pelos Beatles, né? E aí eles ficam pensando, pô, será que se a gente mandar um disco da gente para eles, eles vão Eu, gostar? Será que eles vão ter que eu, parar para tempo para ouvir? E com certeza gostariam, né? Só que, obviamente, para não chegar chega lá, lá. naquela época era muito difícil, né? Maravilha, Gilma, que só bom demais, cara, cada vez melhor. Vamos que vamos aí, pessoal aí, segura a quarentena, a música ajuda bastante, né? Isso, E vamos que vamos. Felipe deve estar esperando a gente lá no teste. prioridades, né, mano? Viu, Marzinho? Aquele abraço, meu querido. Valeu demais. Tamo junto. Tamo aí, valeu. Valeu. Aquele abraço. Fala, Felga, meu querido. Ó, o Felga aí, ó, segue aí, ó, Rodrigo Felga. Tem feito live aí quase todo dia, tocando um violão de altíssimo nível, ó. O cara é bruto. Beleza? Moçada, nós vamos ficando por aqui. Finalzinho aí do nosso Sextou com Vinil, toda sexta-feira, 4 horas. Dois discos diferentes aí para vocês. Quem quiser dar alguma opinião, eu botei até aqui na. A galera pediu aí, cara, muitos discos, né? Galera querendo achar que eu não tinha um disco aqui. Nego pediu Plebe Hood, eu tenho Plebe Hood. E vamos que vamos. Gustavinho, fala Gustavinho, meu querido, tamo juntos. Galera, aquele abraço. Vamos que vamos, paz. E vamos aí, cara. Quarentena, música na cabeça. Valeu, moçada, aquele abraço. Valeu, Igão. Beijinho no glúteo.